coração com mais amor pelo Senhor, com mais desejo de Deus pelo seu dia. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, nós vamos começar uma matéria nova. Quem foi no Acamp de jovens do ano passado já vai saber tudo que eu vou falar, praticamente, quase tudo. Então, não uma boa parte. Nós vamos falar sobre escatologia. Então, eu vou fazer meu talk show aqui agora e vou perguntar para Gabi. Gabi, quando você ouve falar a palavra escatologia, o que te vem em mente? É, escatologia, fim dos tempos, o que vem na sua cabecinha quando fala sobre isso? É justo, é justo. Thaís, o que vem na sua mente quando fala sobre escatologia? Quando você escuta fim dos tempos, o tempo do fim, algumas coisas relacionadas a isso. O que vem na sua mente? Apocalipse? Legal. Brajato, o que vem na sua mente quando você ouve essa palavra? Legal. Angélica, o que vem na sua mente quando você ouve a palavra escatologia? Legal também. Ricardinho Brajato, o que vem na sua cabeça quando você escuta a palavra escatologia? É, é. Aleluia. Então, todos vocês têm uma perspectiva um pouco básica a respeito do assunto, outros mais profundas, Paulinho, outras ideias mais profundas sobre o assunto, mas basicamente é isso. Scatus e logia. Scatus, fim das coisas, últimas coisas. E logia, estudo. Então, basicamente, escatologia significa estudo do fim. Só que por que a gente estuda escatologia, Gabriel? Qual é a importância de estudar escatologia? Toque. Paulinha, por que é importante a gente estudar escatologia? Uau, bom. Minha pastorinha, por que é importante a gente estudar escatologia? Bom, Van Van, perfeito. Então, basicamente, quando a gente vai falar sobre esse assunto também, existem vários sofismas na cabeça das pessoas, né? Tipo assim, para que eu vou estudar escatologia se nem Jesus sabe o dia que ele vai vir? Será que ele não sabe mesmo? Para que eu vou estudar escatologia? Escatologia, se Jesus voltar, amém, acabou, acabou. Não, não precisa estudar escatologia porque isso aí é coisa para gente inteligente. Também não. Escatologia é um estudo que todo cristão precisa ter no seu coração para ter bem fundamentada a razão da sua esperança e como sobreviver a um mundo caído. Por que a gente estuda escatologia também? Não é para discutir com as pessoas. Não é para mim entrar em debate com ninguém. Mas eu estudo escatologia para primeiramente para minha preparação pessoal. Porque do que vai adiantar eu discutir com meu irmão? Eu creio que Jesus volta antes. Eu creio que Jesus volta depois. Eu creio que Jesus volta no meio. Eu creio que Jesus não voltou. Eu creio que Jesus já voltou. Então, do que vai adiantar eu ficar nessas discussões se no fruto do dia a dia a minha vida não denuncia alguém que está esperando uma esperança que é superior a essa vida? Então, não tem sentido eu ficar discutindo isso com alguém, a não ser que você seja convidado a conversar sobre isso numa roda com alguém. Aí é diferente. Você pode muito bem colocar o seu ponto de vista e saber defender a sua posição. Então, abre sua Bíblia aí em Salmo 119, versículo 160. Já entrando nesse texto, a primeira coisa que eu queria falar com vocês também, não é a primeira que eu já falei hoje, mas outra coisa que eu queria falar com vocês também é que quando a gente fala de escatologia, alguém falou aqui, a Thaisa, né, falou que lembra Apocalipse. Mas quando a gente fala desse assunto, a gente não está resumido apenas no livro de Apocalipse.
O livro de Apocalipse faz parte de toda a narrativa do Evangelho. Porém, nós precisamos da soma de toda a palavra de Deus. Olha aí que diz Salmo 119, versículo 160. A sua palavra é a verdade, desde o princípio, e cada um dos juízos da tua justiça dura para sempre. Algumas versões vão dizer: a soma, a completude da sua palavra é a verdade. Então, o problema da gente estudar as coisas por textos isolados ou livros isolados é que você vai ficar perdido. A gente vai ter fragmentos de verdades. Porém, se a gente ficar presos apenas em fragmentos, essas verdades podem se distorcer. Quem lembra de Satanás tentando Jesus no deserto? O que Satanás usou? A palavra de Deus. Mas Jesus rebateu com o quê? Não somente com a palavra, mas ele rebateu com a soma da palavra. Satanás veio com meias verdades, com versículos isolados. Jesus já pegava e trazia todo o contexto daquilo que Satanás estava falando. Então Jesus vence Satanás com a soma de toda a verdade. E nós crescemos no conhecimento de Jesus. Nós nos desenvolvemos na nossa fé com a soma de tudo aquilo que Deus deixou, de tudo aquilo que Deus declarou, para que a gente seja aperfeiçoado nele. Para que a gente não possa ficar, como diz Gabriel e Paulo em Efésios, vagando, sendo soprado por qualquer vento de doutrina, qualquer coisa que aparece, nós é de Deus, nós é de Deus, nós é de Deus, mas a gente tem um lugar de centralidade, e a gente só vai ter essa centralidade quando a gente tiver a soma da palavra no nosso coração. E a partir disso, a gente começar a desenvolver ideias a respeito do Senhor, ideias a respeito do reino de Deus. Então, você vai ver coisas relacionadas ao fim em Gênesis, você vai ver coisas relacionadas ao fim em Êxodo, você vai ver coisas relacionadas ao fim muito nos profetas. Mateus 24, a gente podia fazer uma aula só sobre Mateus 24. Ou seja, toda a Bíblia está recheada do próprio fim. Então, ficar preso em Apocalipse, você vai se dar mal. Apocalipse, você precisa também aperfeiçoar sua visão sobre o livro. Alguém aqui já ficou com medo de ler Apocalipse alguma vez na vida? Eu também, gente. Eu nem era convertido, adolescente. Eu estava na adolescência também. Eu peguei a Bíblia das Testemunhas de Jeová, a tradução do Novo Mundo. Aí eu ganhei de presente. Eu falei, vou ler o último livro pra ver como é que é. E isso que eu não acreditava em Deus, né? Mas tá bom. Aí eu fui pegar, fui ler Apocalipse. Gente, eu não consegui dormir direito, porque eu fiquei com medo. Mas por que eu fiquei com medo? Porque eu tinha uma ótica errada a respeito sobre o assunto. Eu tinha uma visão nem construída, na verdade, sobre aquilo. Então aquilo me trouxe medo. Só que na realidade, o livro de Apocalipse, além de ser um livro de esperança e além de ser um livro profético, ele é sobretudo um livro de adoração. Apocalipse ele é como se fosse o Salmo do Novo Testamento. Porque em Salmos você vê os salmistas, né, falando a respeito da grandeza de Deus, do caráter de Deus, da obra de Deus, aquilo que Deus é, aonde ele se refugia. Em Apocalipse você vê coisas muito semelhantes, principalmente nos capítulos. Aí você pode notar aí, no capítulo 1 de Apocalipse, no capítulo 4 e 5 de Apocalipse, no capítulo 19, 20 e 21 de Apocalipse. Vocês vão ver declarações de esperança, declarações a respeito de quem é Cristo, declarações a respeito do que tem ao redor do trono de Cristo, canções voltadas ao Cordeiro, canções voltadas ao Pai e uma canção voltada ao Espírito Santo. Tudo isso no mesmo contexto, tudo isso sinalizando o fim das coisas. Então, na maioria das vezes, quando a gente vai olhar para Apocalipse, a gente vai pensar assim: catástrofe, besta que emerge do mar, o dragão de 7 cabeças com 6 chifres, 10 chifres. Você vai ver o anticristo vindo sobre a terra, trombeta tocando para lá, o sol perdendo a sua luz, a lua perdendo o esplendor dela, e você vai ver tudo sendo destruído. Mas aí, quando você começa a olhar para esses outros livros, vamos te dar um exemplo. Abre aí Apocalipse 4. Vou te mostrar o foco disso tudo. Oi?
Apocalipse 4. Lá no versículo 10 e 11, finalzinho. Os 24 anciões prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam suas coroas diante do trono, dizendo: Digno é, Senhor, de receber a glória, honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Ou seja, que você vê uma expressão clara de adoração ao Senhor Jesus, ao Pai, e ambivalência, né? Em Apocalipse 5, quando você pula lá para o 8. E havendo tomado o livro, os 4 animais e 24 anciões prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro ou taças em suas mãos, cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo: Digno é de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue os compraste para Deus de de toda a tribo, língua, povo e nação. E para nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. E olhei e vi a voz de muitos anjos ao redor do trono, dos animais e dos anciões, e era o número deles milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza, sabedoria, força, honra, glória e ações de graças. Ou seja, a Apocalipse vai tratar diretamente a respeito da dignidade de Jesus. E como que essa questão da dignidade de Jesus afeta os nossos dias? Entendendo que eu só vou conseguir dar para Deus aquilo que eu conheço a respeito dele. Você não vai conseguir entregar nada para Deus que não denuncie aquilo que o seu coração sabe a respeito dele. Tudo que você faz para Deus é uma resposta daquilo que ele já desenvolveu em você. Se a sua devoção é rasa, é porque o seu conhecimento de Deus é raso. Se a sua forma de entregar a adoração é rasa, é porque talvez Deus não é tão digno assim dentro de você para receber uma adoração diferente de você. Se o seu tempo investido em Deus é pouco, talvez Deus não é digno do seu tempo. Entendeu? Tudo que eu dou para Deus é, é relacionado àquilo que eu conheço dele. Amém? E quando a gente vai falar também de Apocalipse, o livro de Apocalipse já fala no primeiro capítulo para que ele serve. Abre aí, Apocalipse 1:1. A gente só entrega para Deus, eu só dou para Deus tudo aquilo que você. Apocalipse 1:1. Esse é o propósito desse livro. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas delas que estão escritas, porque o tempo está próximo. Então, a primeira coisa, qual que é a palavra que está escrita aí? Revelação de Jesus Cristo. Ou seja, o fundamento da esperança está na revelação de quem o Senhor é, não na informação de quem o Senhor é. Você pode ter uma informação de Cristo. Todo mundo sabe que Jesus morreu na cruz, que Jesus nasceu da Virgem Maria, que Jesus ressuscitou, Jesus morto. Só que, tá vendo como é que é tão vago eu dar uma informação? Jesus ressuscitou dentro do morto. Já vi, Jesus. Isso é uma informação. Jesus passou, sabe? Mas quando isso se torna uma verdade dentro de você, se torna uma revelação, você é iluminado pelos olhos de Deus, você é iluminado pelo Espírito.
Deus, isso já se torna uma esperança. Já é algo que você coloca o seu coração. Já é algo que você coloca a sua vida. Então, quando fala revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar o seu servo, então fica, meu Deus, Cristo se revelou e ele quer se mostrar o seu servo. Consegue entender a diferença dessa relação aqui? E aí continua mais. Bem-aventurado, ou seja, muito feliz é aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Ou seja, bem-aventurado é, Isabela, quando eu entendo a mensagem do fim que Jesus propôs. Ou seja, eu sou muito feliz por entender que Jesus está voltando, mas não somente voltando, ele está revelando seu caráter e seu juízo a nós, que somos filhos. Ele está revelando seu caráter, sua vontade, os seus desejos, tudo aquilo que ele quer fazer na terra com os santos e para consumar todas as coisas a nós, Paulinho. Nós que antes éramos inimigos, mas agora fomos reconciliados no sangue de Cristo. Olha a diferença de você ter uma informação e agora, pastora Maria Lúcia, como filha, você tem uma revelação e você se torna participante desse plano. Mas para mim ser participante, eu preciso fazer essas coisas. Eu preciso ler, preciso conhecer, eu preciso ouvir. Ou seja, além de ler, eu preciso entender e prestar meus ouvidos, prestar atenção, ficar atento. E ouvir as palavras e guardar. Ler, ouvir, ficar atento e guardar as coisas que estão escritas nessa profecia. Nessa profecia dada a João, nas profecias que foram dadas aos apóstolos, aos profetas, perdão, e juntar a soma de todas essas coisas para que eu conheça o plano de Deus. Não só conheço o plano de Deus, mas eu participe do plano de Deus. Eu faça parte daquilo que o Senhor está fazendo. Então, o próprio livro de Apocalipse vai dizer: se você me conhecer, Vancan, você é bem-aventurado. Se você entender, Angélica, você é bem-aventurado. Se você entender, Gabriel, se você ouvir, se você guardar essas coisas no seu coração, você é bem-aventurado. Você é muito feliz. Ou seja, a sua esperança agora não é uma esperança. Sua esperança agora é uma bendita esperança. Ou seja, é uma esperança maior que esperança. Tipo isso. E aí, a partir disso, nós vamos nos aprofundando em amor pelo Senhor. Jesus não quer que você espere Ele com medo. Jesus quer que você espere Ele com expectativa, com anseio, com desejo. Porque Ele nos comissiona também a apressar o seu dia. Assim como nós estamos em devoção, nós estamos aqui esperando. Mas quando saímos do lugar da devoção para um lugar de ação, de atividade no reino, de anseio por almas, de anseio para que meus irmãos se desenvolvam na fé, isso a gente pode chamar de discipulado. Quando a gente faz essas coisas, pratica essas coisas, nós também estamos apressando o dia do Senhor. E aí começa a vir a revelação do Cristo a partir disso. Vamos lá, versículo 4. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz, amém? Seja convosco, da parte daquele que é, que era e que há de vir. E da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo. Meu Deus do céu, eu não consigo ler esse livro mais de forma normal, gente. Me perdoa, eu posso estar lendo aqui, eu vou acabar chorando um pouquinho com vocês de vez em quando. E de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nomeou em seu sangue, nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele seja glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho verá, até os mesmos que o transpassaram. Todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor. O que é, o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha de Patmos por causa
da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. E fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor. E ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreve num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei-me para ver a voz que falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao filho do homem, vestido até os pés de uma roupa comprida, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada aguda de 2 fios. E o seu rosto era como um sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo fui morto, mas eis que aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem visto, e as coisas que são, e as que depois destas hão de acontecer. E o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais que vistes são as 7 igrejas, que virão em Apocalipse 2 e 3. Então, primeiramente, Apocalipse é um livro sobre oi? Revelação de Jesus. Mas, acima de tudo, sobre o próprio Jesus. Sobre os juízos de Jesus. Sobre aquilo que Jesus ama. Sobre aquilo que Jesus odeia. Sobre aquilo que Jesus quer fazer. E sobre aquilo que Jesus quer refazer. Sobre aquilo que Jesus quer manifestar. E sobre aquilo que Jesus quer estabelecer. Apocalipse é um livro totalmente sobre Jesus. Não é um livro sobre o anticristo. Não é um livro sobre a grande tribulação. Não é um livro sobre juízos. Não é um livro sobre quem vai ser o falso profeta, sobre quem vai ser aquele outro. É um livro sobre tudo e todo modo, sobre Jesus. Assim como os evangelhos relatam toda a mensagem da vida, morte, ressurreição de Cristo, Apocalipse é um livro da revelação do Filho de Deus. E as outras coisas são consequências do que hão de vir, são dinâmicas que acompanharão os dias do fim. Mas o principal desse livro é como se João estivesse falando: Igreja de Cristo, eu estou vendo coisas que Deus está me mostrando, que o anjo de Deus está me levando a ver, para que vocês tenham uma compreensão mais profunda de quem é seu Deus, daquilo que seu Deus fez, daquilo que seu Deus quer fazer, daquilo que seu Deus quer julgar e subjugar, mas onde ele quer manifestar o seu reino e a sua perfeita vontade. E nós, a partir disso tudo que vocês viram, ouviram e estão guardando, nós habitaremos junto com ele. Amém? Então, vamos embora. Eu tenho que lembrar de 17:3, que eu vou lembrar da sua cena. Então, vamos lá. Escatologia é o estudo dos acontecimentos futuros, na fé cristã chamados de o estudo das últimas coisas, ou do fim dos tempos. A palavra grega escatos, que significa último, em junção com a palavra logia, estudo. Então, escatologia é o estudo das últimas coisas. Propósito. Então, vai aí, 1 Coríntios 13:13. 1 Coríntios 13:13.
Portanto, agora permanecem essas três: a fé, a esperança e o amor. Mas o amor é o maior deles. Como podemos observar no texto de 1 Coríntios 13, nos últimos dias restarão três coisas: a fé, a esperança e o amor, sendo o maior deles o amor. A fé, como diz Hebreus 11, é o nosso firme fundamento, sendo essa fé centrada, repete comigo, sendo essa fé centrada na pessoa de Cristo e no Evangelho de Deus. Amém. A fé em Cristo nos leva à bendita esperança, ou seja, algo que esperamos, no caso, o retorno do nosso Senhor. E tudo isso pautado no amor pelo Senhor, no anseio do encontro face a face com o nosso Senhor. O desejo de vê-lo como ele é, em sua plenitude e glória. E no texto de Hebreus 6, citado acima, podemos ver que elementos que compõem a dinâmica escatológica fazem parte de doutrinas que são pilares essenciais da fé cristã, no que diz respeito ao juízo eterno e ressurreição dos mortos. Baseado nisso, podemos dizer que a escatologia é o fundamento da esperança. Então, na fé cristã, alguém lembra que a gente falou que existem doutrinas fundamentais. Quem lembra quais são? As doutrinas fundamentais: arrependimento de obras mortas, fé, imposição de mãos, juízo eterno, ressurreição dos mortos. Enfim, e aí nessas doutrinas fundamentais, a escatologia entra no juízo eterno e na ressurreição dos mortos. Então, estudar a escatologia é essencial para nós como cristãos, para que a gente possa desenvolver na fé e não ficar voltando em assuntos antigos. Toda igreja imatura, ela precisa ser repetitiva em assuntos onde já era para ela ter dominado. Se eu faço parte de uma congregação onde eu tenho que ficar repetindo toda hora uma mensagem sobre arrependimento, arrependa-se das obras mortas, vai, eu estou andando em imaturidade. Se eu tenho que ficar imaturidade, tem que ficar lembrando de, cara, Cristo ressuscitou de mortos, vai ressuscitar junto com ele, vai continuar vivendo imaturidade. Por isso que Paulo, perdão, o autor de Paulo, o autor de Hebreus, ele fala, é, se a gente tiver tempo, a gente vai explicar essas coisas, mas é necessário que a gente continue avançando. Então, para que a gente cresça na maturidade de Deus, essas doutrinas que são fundamentais, elas precisam estar bem lapidadas dentro de nós. Essas doutrinas que são fundamentais, elas precisam ser como colunas que vão sustentar a fundamentação da sua fé, que é Cristo. Então, a escatologia ela vai ser a coluna que vai mover a minha esperança. Se você não tem esperança, qual é a razão da sua fé? 1 Coríntios 15, Paulo vai falar assim: se nós cremos que essa vida se resume a isso aqui, que a gente está vendo, que a gente está olhando, que a gente pode sentir e tocar, se resume a isso aqui apenas, nós somos os mais dignos de piedade. Nós somos os mais miseráveis, porque a nossa pregação é em vão, Kelly. A gente está anunciando um Deus que ressuscitou dos mortos, mas a gente não crê na vida eterna. Nossa pregação é vã, não houve perdão dos pecados, porque para haver perdão de pecados eu preciso crer naquilo que Jesus de fato fez, mas se eu vivo com Jesus e não creio no que ele fez, eu ainda estou coberto de pecados. Então, se eu vivo com uma ótica somente natural e pregando uma mensagem eterna, eu sou miserável, eu sou imaturo, eu sou imperfeito. Agora, quando eu abraço a fé, eu abraço a ressurreição, nós começamos agora a caminhar em maturidade. Aleluia. Começamos a caminhar agora em direção ao alvo específico. Começamos agora a almejar coisas específicas. Sabe por que o estudo da escatologia é tão negligenciado em algumas igrejas? Porque se a escatologia fosse realmente valorizada, o cristianismo no nosso meio, na nossa nação, seria um cristianismo radical. Porque o nosso cristianismo brasileiro, ele é um cristianismo materialista. Deus vai fazer, Deus vai te dar, Deus vai
suprir, Deus vai melhorar suas emoções, Deus vai te colocar no patamar mais alto, Deus vai X, Deus vai te elevar, te botar num novo patamar. Isso tudo é um evangelho materialista. Mas o evangelho eterno é Cristo ressuscitou dentre os mortos para que vocês tenham uma nova vida e agora uma vida de justiça. E essa justiça revela a manifestação da glória de Deus. Essa justiça tira você da sua pátria normal, do meio das pessoas com que você vive para agora, uma pátria celestial e eterna. Eu estou caminhando rumo à eternidade. Eu não estou caminhando mais segundo os rudimentos da minha própria natureza. E aí, às vezes, a gente pensa, caraca, andar em santidade é uma coisa tão maçante. Mas seria menos maçante se a sua esperança não estivesse no quanto você consegue negar a si mesmo, mas estivesse no ponto final pelo qual você está negando a si mesmo. Sabe? É lindo que Paulo fala assim. Será que ele fala desse jeito? Olha, sejam santos, porque se vocês não vocês vão para o inferno. Será que é isso que ele fala? Será que ele fala, prossigam em ser santos para que vocês não caiam na destruição ou nas mãos do Deus vivo? Paulo fala, sejam santos, porque eu sou santo. Só verão o Senhor aqueles que forem santos. A questão não é o início das coisas. Porque você pensa em santidade, você pensa numa coisa muito holiness, né? Uma coisa muito elevadona, muito certinha, muito bem botadinha. Mas santidade é o padrão perfeito de Cristo. E aí, o fim da santidade é o que os meus olhos vão ver. O fim da santidade é ver a Deus. O fim da pureza é ver a Deus. O andar em santidade é andar segundo Jesus. Então você só vai ter essa oportunidade de andar igual Jesus, negando esse mundo para Jesus aqui nessa vida, né, Kevin? A gente estava pensando nisso, né? Porque na eternidade você não vai ter com que lutar. Hoje você pode demonstrar seu amor pelo Senhor negando a si mesmo, rejeitando a sua carne, andando contrário aos padrões desse século. Assim você demonstra amor pelo Senhor. Mas lá na eternidade você não vai poder fazer isso. Seja eternidade no céu, seja eternidade com outro moço lá. Mas você só tem essa vida para demonstrar um amor real pelo Senhor, Isabela. É nessa vida que você fala, Jesus, eu te amo. Por isso eu quero ser santo. Geselane, é nessa vida que você fala, Jesus, eu quero ser mais parecido com o Senhor. É por isso que eu quero andar em pureza. É por isso que eu quero andar com novos pensamentos. Para que eu possa experimentar a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável ao mesmo tempo. No sentido de que, entrando dentro da vontade de Deus, de um padrão de adoração, lembra que escatologia tem tudo a ver com adoração? Entrando num padrão agora de adoração, eu passo a andar satisfazendo, soltando incenso pelos ares a Amém? Então, o fim da escatologia é conhecer o Senhor, amar o Senhor. Vamos fazer um intervalo.